Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo a consideração do estudo da Sentinela, estudo 19, que tem o tema Como podemos fortalecer nossa fé na promessa do novo mundo? Então vamos juntos preparar o nosso estudo. Vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar abençoando a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, ative o sino, faça o seu comentário para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse vídeo para mais pessoas. Vamos juntos então considerar o nosso estudo, preparar a nossa reunião. Estudo 19, como podemos fortalecer nossa fé na promessa do novo mundo? Então, o texto base é o livro de Números, capítulo 23, o versículo 19, que diz: Quando Jeová diz algo, será que não faz? Então, o que veremos nesse estudo? Muitas pessoas hoje não acreditam na promessa de um novo mundo. Para elas, isso é um sonho, um conto de fadas, algo bom demais para ser verdade. Mas nós temos certeza de que todas as promessas de Jeová vão se cumprir. Ainda assim, precisamos nos esforçar para manter nossa fé forte. Como podemos fazer isso? Vamos ver a resposta neste estudo. Então, vamos fazer esse estudo completo, à base de leitura, perguntas e respostas. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do 1 e do 2. É muito bom saber que Jeová prometeu que logo este sistema de coisas vai acabar e viveremos no novo mundo. É verdade que não sabemos quando o novo mundo virá, mas temos provas claras de que não vamos ter que esperar por muito tempo. Enquanto isso, todos nós, não importa quanto tempo já estejamos na verdade, precisamos fortalecer nossa fé na promessa do novo mundo. Por quê? Porque, mesmo se tivermos uma fé forte, ela pode enfraquecer. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse que a falta de fé é o pecado que facilmente nos envolve. Por isso, precisamos meditar com frequência nas provas que temos de que em breve o novo mundo será uma realidade. Então, a pergunta do 1 e do 2: o que precisamos fazer enquanto esperamos pelo novo mundo? Resposta: precisamos fortalecer nossa fé na promessa do novo mundo, porque, mesmo se tivermos uma fé forte, ela pode enfraquecer. Leitura do 3. Neste estudo, vamos ver 3 coisas que podemos fazer para fortalecer nossa fé na promessa do novo mundo. Primeiro, meditar no resgate. Segundo, pensar no poder de Jeová. E terceiro, participar em atividades espirituais. Depois vamos ver como a mensagem que Jeová deu a Abacuque fortalece nossa fé. Mas antes, vamos considerar algumas situações difíceis que talvez enfrentemos hoje e como ter uma fé forte na promessa do novo mundo pode nos ajudar. Pergunta: o que vamos ver neste estudo? Então a resposta: vamos ver 3 coisas que podemos fazer para fortalecer nossa fé na promessa do novo mundo: meditar no resgate, pensar no poder de Jeová e participar em atividades espirituais. Subtítulo: situações em que precisamos ter uma forte fé. Leitura do 4. Precisamos ter uma forte fé para tomar boas decisões. Por exemplo, tomamos decisões envolvendo amizades, diversão, educação, casamento, filhos e trabalho. Seria bom nos perguntar: será que minhas escolhas mostram que eu tenho certeza que este sistema de coisas é temporário e que logo o novo mundo vai chegar?
Ou será que minhas decisões são influenciadas por pessoas que acham que não é possível viver para sempre? Se fortalecermos nossa fé de que o novo mundo está muito perto, vamos conseguir tomar as melhores decisões. Pergunta do 4. Precisamos ter uma forte fé para tomar que decisões? Resposta: precisamos ter uma forte fé para tomar boas decisões que envolvem amizade, diversão, educação, casamento, filhos e trabalho. Leitura do 5 e do 6. Nós também precisamos ter uma forte fé para conseguir enfrentar nossos problemas. Talvez enfrentemos perseguição, doença crônica ou outra coisa que nos desanime. No começo pode parecer que vamos ter forças para lidar com o problema, mas se a situação durar muito tempo, e isso pode acontecer, vamos precisar ter uma forte fé para perseverar e continuar servindo a Jeová com alegria. Quando passamos por uma situação difícil, podemos achar que o novo mundo nunca vai chegar. Será que isso quer dizer que nossa fé está fraca? Não necessariamente. Pense na seguinte ilustração. No meio de um inverno bem rigoroso, podemos ter a impressão de que o verão nunca vai chegar. Mas o verão sempre chega. Do mesmo modo, quando estamos muito desanimados, podemos ter a impressão de que o novo mundo nunca vai chegar. Mas se nossa fé for forte, vamos ter certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir. Se tivermos essa certeza, a adoração a Jeová vai continuar sendo a coisa mais importante em nossa vida. Pergunta do 5 e 6. Por que precisamos ter uma fé forte quando enfrentamos problemas? Ilustre. Então a resposta: porque quando passamos por uma situação difícil, podemos achar que o novo mundo nunca vai chegar. Então a ilustração mostra que, embora o inverno seja muito rigoroso e às vezes temos a impressão que ele nunca vai acabar e que o verão nunca vai chegar, mas o verão sempre chega. Então a mesma situação é com os problemas da vida. Mesmo que tivermos a impressão de que o novo mundo nunca vai chegar, se a nossa fé for forte, podemos ter a certeza que as promessas de Deus vão se cumprir. Leitura do 7. Nós também precisamos ter uma fé forte para pregar. Para muitas pessoas que pregamos as boas novas de um novo mundo, parecem boas demais para ser verdade. Mas nunca podemos permitir que o ponto de vista dessas pessoas nos influencie. Para evitar isso, precisamos sempre fortalecer nossa fé. Vamos ver 3 maneiras em que podemos fazer isso. Leitura do 7, pergunta do 7. Precisamos ter cuidado com que ponto de vista errado? Resposta: nunca podemos permitir que o ponto de vista de pessoas nos influencie, pois precisamos evitar que essas pessoas desanimem a nossa esperança. Precisamos sempre fortalecer a nossa fé. Subtítulo: Medite no resgate. Leitura do 8 e 9. Uma maneira de fortalecer nossa fé é meditar no resgate. O resgate é uma garantia de que Deus vai cumprir tudo o que prometeu. Meditar em por que Jeová nos deu resgate e em tudo que ele teve que abrir mão por causa disso, fortalece nossa fé de que o novo mundo vai se tornar uma realidade. Por que podemos dizer isso? Para nos dar o resgate, Jeová enviou seu querido Filho, a pessoa que ele mais ama, para nascer como um humano perfeito na terra. Enquanto esteve aqui, Jesus passou por várias situações difíceis. Depois, ele teve uma morte dolorosa. O preço que Jeová pagou realmente foi muito alto. Nosso Deus amoroso nunca iria permitir que seu filho sofresse tanto e morresse só para nos dar uma vida um pouco melhor por alguns anos. Já que pagou um preço tão alto, Jeová vai fazer de tudo para que a vida eterna no novo mundo se torne uma realidade. Pergunta do 8 e 9.
Qual o resultado de meditarmos no resgate? Resposta: fortalece nossa fé de que o novo mundo vai se tornar uma realidade. Subtítulo: Pense no poder de Deus. Leitura do 10. Uma segunda coisa que pode nos ajudar a fortalecer nossa fé é pensar no poder de Jeová. Ele tem poder para cumprir tudo o que promete. É verdade que a promessa de vida eterna no novo mundo pode parecer impossível do ponto de vista humano, mas geralmente Jeová promete coisa que os humanos nunca conseguiriam fazer. E isso faz sentido, afinal, ele é o Todo-Poderoso. Então, será que deveríamos esperar que Deus fizesse promessas que qualquer um pudesse cumprir? Pergunta do 10. De acordo com Efésios 3:20, Jeová tem o poder para fazer o quê? Resposta: ele tem poder para cumprir tudo o que promete. Ele faz promessas que nenhum humano pode cumprir. Vamos fazer a leitura de Efésios 3:20, que diz assim: é aquele que, segundo o seu poder, que atua em nós, pode fazer mais e infinitamente além de tudo que peçamos ou possamos imaginar. Leitura do 11. Vamos ver algumas promessas que Jeová fez para seu povo no passado e que pareciam impossíveis de se cumprir. Ele prometeu para Abraão e Sara que teriam um filho mesmo sendo idosos. Jeová também disse para Abraão que daria a terra de Canaã para seus descendentes. Essa promessa parecia que nunca iria se cumprir, já que os descendentes de Abraão, os israelitas, por muitos anos sofreram como escravos no Egito. Mas essa promessa se cumpriu. Anos mais tarde, Jeová disse que uma mulher idosa chamada Elizabeth teria um filho. Ele também prometeu que Maria, uma moça virgem, daria à luz o Filho de Deus, cumprindo a promessa que Jeová tinha feito milhares de anos antes, lá no jardim do Éden. Pergunta do 11. Dê um exemplo de uma promessa que Jeová cumpriu, mas que aos olhos humanos parecia impossível. Resposta: ele prometeu que Abraão e Sara que teriam um filho, mesmo sendo idosos, e Jeová também disse para Abraão que daria a terra de Canaã para seus descendentes. Leitura do 12. Quando meditamos em como Jeová já cumpriu as promessas que fez, nossa fé de que ele vai trazer um novo mundo fica mais forte. Assim, vamos estar mais preparados para ajudar outros a entender que o novo mundo não é um sonho. Jeová falou o seguinte sobre os novos céus e a nova terra. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vamos fazer a leitura de Josué 23:14 e Isaías 55:10 e 11. Diz assim: Vejam, estou para morrer, e vocês bem sabem, de todo o seu coração e de toda a sua alma, que não falhou nem sequer uma palavra de todas as boas promessas que Jeová, seu Deus, lhes fez. Todas elas se cumpriram para vocês, nem sequer uma delas falhou. Isaías 55:10 e 11. Pois, assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá sem antes saturar a terra e fazê-la produzir e brotar, dando semente aos que semeiam e pão aos que comem, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará a mim sem resultados, mas certamente realizará o que for do meu agrado, e sem falta cumprirá o objetivo para qual a enviei. Pergunta: o que Josué 23:14 e Isaías 55:10 e 11 mostram sobre o poder de Jeová? Resposta: quando meditamos em como Jeová já cumpriu as promessas que fez, nossa fé de que ele vai trazer o novo mundo fica mais forte. Subtítulo: ocupe-se com atividades espirituais. Leitura do 13. Uma terceira coisa que pode fortalecer a nossa fé é estarmos bem ocupados com atividades espirituais. Pense, por exemplo, em nossas reuniões.
Uma irmã chamada Ana, que por muitos anos tem servido em várias modalidades do tempo integral, diz: as reuniões mantêm minha fé firme como uma âncora. Mesmo que o irmão que esteja fazendo a parte não tenha uma oratória muito boa ou não esteja ensinando nada novo, sempre tem alguma coisa que vai me ajudar a entender melhor a Bíblia, e isso fortalece a minha fé. Além disso, nossa fé pode ficar mais forte com os comentários que os irmãos dão nas reuniões. Pergunta: como as reuniões podem fortalecer nossa fé? Resposta: uma irmã diz que as reuniões, para ela, fortalece a fé dela e mantém ela firme como uma âncora. E além disso, o comentário dos irmãos fortalece a sua fé na esperança que Jeová dá. Leitura do 14. Participar no trabalho de pregação também tem o poder de fortalecer nossa fé. Bárbara, que já serve a Jeová por mais de 70 anos, diz: participar na pregação sempre foi algo que fortaleceu minha fé. Quanto mais eu falo com outros sobre as promessas maravilhosas de Jeová, mais forte e viva fica minha fé. Pergunta: como o trabalho de pregação fortalece nossa fé? Resposta: uma irmã, ela diz que algo que sempre fortaleceu a fé dela foi falar para outros sobre as promessas maravilhosas de Jeová. Então, quando ela faz isso, a forte fé reaviva e ela fica com mais fé. Leitura do 15. Outra atividade espiritual que fortalece nossa fé é o estudo pessoal. Uma irmã chamada Susan gosta de ter uma programação de estudo, assim ela consegue fortalecer sua fé. Ela diz: no domingo eu preparo o estudo da sentinela da semana seguinte. Na segunda e na terça eu preparo a reunião de meio de semana. E nos outros dias eu tenho um projeto de estudo pessoal. Irene, uma irmã que já está servindo por anos na sede mundial, diz que estudar profecias da Bíblia fortalece sua fé. Ela explica: eu acho impressionante como as profecias de Jeová se cumprem até nos mínimos detalhes. Pergunta: o que podemos fazer para que o estudo pessoal fortaleça a nossa fé? Resposta: precisamos ter uma rotina de estudo espiritual, para que assim possamos fortalecer a nossa fé. Então podemos preparar nosso estudo à sentinela, reunião de meio de semana, fazer um projeto de estudo, para que assim possamos compreender realmente como as profecias irão se cumprir. Subtítulo: se cumprirá sem falta. Leitura do 16. Alguns servos de Jeová estão esperando pelo fim desse sistema por muitos anos. Do ponto de vista humano, pode parecer que as promessas de Deus estão demorando para se cumprir. Mas Jeová sabe bem como seus servos se sentem. Ele até mesmo disse o seguinte para o profeta Abacuque: a visão ainda é para o tempo determinado. Ela avança rapidamente para o seu fim, e não mentirá. Mesmo que demore, continue na expectativa dela, pois se cumprirá sem falta, não se atrasará. Será que Jeová falou essas palavras para consolar apenas Abacuque? Ou será que essas palavras também se aplicam a nós hoje? Sob inspiração, o apóstolo Paulo aplicou essas palavras para os cristãos que estão esperando um novo mundo. Então, mesmo que o nosso ponto de vista, essa promessa pareça estar demorando, ela se cumprirá sem falta, não se atrasará. Pergunta do 16. Por que podemos dizer que as palavras que Jeová falou para Abacuque também se aplicam para nós? Resposta: porque sob inspiração o apóstolo Paulo ele aplicou essas palavras para os cristãos que estão esperando o novo mundo. Então, mesmo que no nosso ponto de vista essa promessa pareça estar demorando, ela se cumprirá sem falta, não se atrasará. Hebreus 10, 36 e 37 diz assim: pois vocês precisam de perseverança, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o cumprimento da promessa. Pois, mais um pouquinho de tempo,
e aquele que vem chegará e não demorará. Então esse texto mostra que Jeová vai trazer o fim para esse sistema. Vai chegar. No entanto, nós precisamos de perseverança para que possamos aguentar e alcançar essa maravilhosa esperança que Jeová nos dá. Leitura do 17. Muitos irmãos têm aplicado o conselho de Jeová de continuar na expectativa. Já por muitos anos, por exemplo, Louise começou a servir a Jeová em 1939. Ela diz: naquela época eu achava que o Armagedon ia vir antes de eu terminar o ensino médio. Mas isso não aconteceu. Algo que tem me ajudado ao longo dos anos é ler relatos da Bíblia de pessoas como Noé, Abraão, José e outros que tiveram que esperar por muito tempo até que Jeová cumprisse a promessa que fez a eles. Continuar na expectativa tem me ajudado e ajudado outros a ter certeza de que o novo mundo está próximo. Sem dúvida, irmãos que já servem a Jeová por muito tempo concordam com essas palavras. Pergunta: como uma irmã tem aplicado o conselho que Jeová deu para Abacuque? Então, uma irmã que já serve a Jeová desde 1939, ela diz que ela precisa ter a expectativa que Jeová trará um novo mundo. Então, ela lê relatos como de Noé, Abraão e José, pois eles tiveram também que esperar por muito tempo. Então, ela diz que continuar nessa expectativa tem ajudado ela a ver como Jeová realmente vai cumprir suas promessas. Leitura do 18. É verdade que o novo mundo ainda não é uma realidade, mas pense, por exemplo, em coisas como as estrelas, as árvores, os animais e os humanos. Ninguém diria que essas coisas não são reais, mas houve um tempo em que elas não existiam. Elas estão aqui porque Jeová as criou. Então, se nosso Deus prometeu trazer um novo mundo, isso vai acontecer. E quando essa promessa se cumprir, as pessoas vão ter uma vida perfeita para sempre. No tempo certo de Jeová, o novo mundo vai se tornar tão real quanto todas as coisas que já existem à nossa volta. Pergunta: como observar a criação pode fortalecer nossa fé de que o novo mundo virá? Resposta: por exemplo, as estrelas, as árvores, os animais e os humanos, eles não existiam. Mas Jeová as criou e eles passaram a existir. Então assim também se dará com as promessas de Jeová, que se tornará uma realidade. Leitura do 19. Enquanto esperamos o novo mundo, precisamos aproveitar bem todas as oportunidades para fortalecer nossa fé. Então, seja grato pelo resgate, pense no poder de Jeová e sempre se mantenha ocupado com atividades espirituais. Dessa maneira, você estará entre aqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pergunta: como você pode fortalecer sua fé? Resposta: podemos ser gratos pelo resgate, pensar no poder de Jeová e sempre se manter ocupado com as atividades espirituais. Pergunta de recapitulação: como as seguintes coisas fortalecem a nossa fé? Meditar no resgate. Então a resposta: assim como Jeová, ele deu seu filho, seu amoroso filho, para nos salvar e deu o seu melhor, então ele fará com que o sacrifício do seu filho se torne uma realidade, trazendo assim bênçãos para a humanidade. Então, se ele sofreu a dar o seu filho para morrer por nós, podemos ter a certeza que ele fará no futuro tudo o que promete. A segunda pergunta: como as seguintes coisas fortalecem nossa fé? Pensar no poder de Deus. Então a resposta: primeiro que Jeová ele é o Todo-Poderoso e as promessas que ele fez sempre se cumpriu. Ele prometeu para Abraão e Sara que eles teriam um filho, que Jeová daria uns descendentes por meio de Abraão, e isso realmente aconteceu.
Então, pelo fato de Jeová ele cumprir as suas promessas, podemos ter certeza que ele tem poder para cumprir tudo o que já prometeu. E a última pergunta: como as seguintes coisas fortalecem a nossa fé, participar em atividades espirituais? Então, a resposta: quando nós participamos em coisas espirituais, reaviva a nossa esperança para o futuro e faz-nos saber que Jeová realmente ele vai cumprir tudo o que promete. Ao ler relato de pessoas que tiveram que esperar bastante para se cumprir as promessas de Deus, também nos ajuda a continuar firmes na expectativa das promessas de Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos no final desse vídeo. Espero que esse estudo possa ajudar vocês a se preparar melhor. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.